agradeço o convite, Catiele, né? Eu não sei se eu conheço todos que estão aqui, né? Mas estou vendo aqui meus pais. Beijão, papai, mamãe. Estou vendo aí Gutierrez, está por aí também. Aqueles que talvez não me conheçam, eu sou primo de Catiele. Hoje eu moro no Maranhão, aqui em São Luís, na Ilha do Amor, como é conhecida. E estamos aqui servindo ao ministério, né? A igreja, já há um tempo. E é uma satisfação poder estar com vocês. Então vamos orar para começar? Oremos mais uma vez. Maravilhoso Deus, obrigado ao Pai pelo despertar e o dia que ainda é desconhecido para nós, entregamos às Suas mãos, que o Senhor possa nos direcionar, nos dar sabedoria com o Teu Espírito e proteção com os Teus anjos, ó Pai. Abençoe a cada família que está aqui conectada, em nome de Jesus, amém. Então nós temos esse tema aí, que é um tema que não dá para explorar tudo agora, né? Masculinidade segundo o coração de Deus. Eu coloquei aqui um subtítulo: Homens que fazem diferença no lar, na igreja e na sociedade. Para início de tudo, eu quero ler o que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. Então, o homem foi o primeiro da raça humana a ser criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, como também a mulher, mas o homem foi o primeiro a existir. Deus mostrando ali a responsabilidade que o homem tem sobre o cuidado das coisas. E o homem, ele sempre teve esse papel de, de um cuidado especial. Então, nós vamos hoje ver um pouco das responsabilidades, dessa diferença entre o homem que tem o coração em Deus. Ter o coração sem Deus, a gente já sabe como é que funciona. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde a sociedade ela estimula o homem a ser uma criatura um pouco agressiva e sem amor. Eu vejo nas igrejas, né, todos os anos a gente está aí trabalhando, fazendo evangelismo e trazendo a palavra de Deus aos corações, e é muito mais difícil o homem ele aceitar do que a mulher. A mulher tem um coração mais aberto, o homem tem um coração mais fechado. Isso é uma questão social também, né? Mas vamos ver aqui então, deixa eu ver como é que eu faço aqui para... Agora acho que vai. Pronto. Então, eu coloquei aqui sacerdote da família. Como o tema é homem de verdade, né? Homem de verdade. E então eu coloquei alguns tópicos aqui, porque o homem, ele é o sacerdote da família. Deus, quando cria o ser humano, e ele cria em especial o homem, ele coloca o homem como um sacerdote da família. Então, todo homem de verdade, ele protege a sua família. O homem de verdade, ele protege, ele tem essa obrigação de proteger a família. Deus já deu ao homem uma maior força física, uma maior predisposição para proteger. Então, todo homem de verdade protege a sua família. Todo homem de verdade, ele também ora, porque a sabedoria não vem de si, vem de Deus. Não vem do homem, da pessoa em si, vem do próprio Deus. E todo homem de verdade, solteiro ou casado, eu não sei aqui se todos são casados, solteiros, que estão aqui conosco, mas independente disso,
ele deve ser um homem de Deus. E isso aí abrange muita coisa, porque o homem de Deus, ele vai ser homem de Deus no lar, no trabalho, no lazer, na internet, em qualquer lugar que esteja, né? Então aqui já tem uma introdução aqui ampla que nós poderíamos explorar, e nós queremos focar como um homem de verdade aqui, ser de fato um homem de Deus, um homem de verdade perante a sociedade. Sua primeira igreja. Também não sei se todos aqui são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas independente disso. A sua primeira igreja, homem, é você mesmo. Se nós, homens, não cuidarmos do nosso templo, que é o nosso corpo, ninguém mais irá cuidar dele. Então, existe uma igreja com a qual você deve se preocupar antes mesmo da sua família, que é você mesmo. Você é templo do Espírito Santo e ninguém consegue dar o que não tem. É impossível alguém dar Deus se não tiver Deus. Nenhum homem ele vai conseguir ser um homem de verdade se ele não construir isso. 1 Timóteo 4,16 diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvirem. Eu não sei aqui quantos já viajaram de avião, mas tem uma orientação importante que eles dão. É que se o avião perder a pressurização e as máscaras de oxigênio caírem, você tem que colocar primeiro em você, para depois atender a quem está do seu lado. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir atender quem estiver ao seu lado. É a mesma coisa. Se você, homem, não cuidar da sua vida espiritual, se você não for a sua primeira igreja, você não vai conseguir cuidar do seu lar. Você não vai conseguir ser um alicerce, um sacerdote dentro do seu lar. E aí eu coloco você sendo casado ou solteiro, certo? Solteiro também. Tem que ser uma bênção dentro da família que ele vive. Então, a primeira atitude. A atitude inicial de quem deseja ser um homem de verdade é buscar ser genuinamente um homem de Deus. De verdade. Ser autêntico. Sem fingimento. Deuteronômio 6, 4 a 7. Diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração. Que todas estas palavras estejam no seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. O que é que acontece com o homem? A tendência do homem, ele seguir o grupo para ser aceito. Eu já vi relatos de mulheres, né? Aqui nós temos mulheres também. Um abraço a todas as mulheres também, né? Já vi um relato de mulheres que elas diziam que o homem com elas era de uma forma e com o grupo masculino era de uma outra forma. Agia de uma outra forma. Mudava a forma de falar, a forma de agir. E, de fato, existe, tanto com as mulheres como os homens, uma forma peculiar de agir entre o mesmo sexo do que com o sexo oposto. Isso é natural. Contudo, isso não pode afetar a questão de ser um homem de Deus. Então, um homem de Deus, ele tem que ser um homem de Deus em todos os lugares. Essa é a grande diferença, é isso que vai dar valor a você. É isso que vai mostrar ao mundo, de fato, e a Deus, em que direção você está indo. E aí vem algumas atitudes aqui. Atitude de um homem comprometido. E aí eu não sei se você namora, se você é casado, mas
aqui está um dos principais pontos que mostra que um homem é um homem de verdade, que um homem é um homem de Deus, que é amar a sua mulher. Namorada, noiva, esposa, então, né, é algo sagrado. Não que as outras não sejam, mas aí o compromisso do casamento, né, é um compromisso sagrado. Então, ame a sua mulher. O amor é algo que ele transcende todas as coisas, né? Quando se casa, eu acho muito bonito a representatividade dos documentos, porque quando nós vamos ao cartório casar, levamos a nossa certidão de nascimento e o casal sai com um único documento. Não sai um documento para cada, é um documento só. Lembrando que a Bíblia nos diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Então, como é que o homem vai desprezar aquilo que é a sua própria carne, digamos assim? Você precisa, de fato, mostrar o amor que você tem à sua mulher, se você é um homem de verdade. Nas palestras, nos encontros que eu faço com os casais, eu gosto de falar aos homens assim, e vou falar para vocês agora. Supervalorizem a sua esposa. Ela é a mais bonita, ela é a mais inteligente, ela é a que está com você para tudo. Você pode tentar passar todos os bons valores do mundo aos seus filhos, mas o maior de todos os legados será a demonstração prática do amor pela sua mulher. Efésios 5, 25, 28, 31, a resumo aqui nos diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Retornando lá a Gênesis, quando Deus cria o homem, vocês lembram que Adão, mesmo estando em um ambiente perfeito, ele sentiu falta de uma companheira, porque Deus já colocou no coração do homem a necessidade de uma mulher, de alguém para estar ao lado. Eu já estou aqui casado há 25 anos. Tiveram dias que não foram tão fáceis, outros mais fáceis, mas já estou há 25 anos e eu falo aqui para a Daiane, e nós temos algumas coisas que construímos como casal, né? Eu digo a ela assim, ó, se um dia for para ter divórcio, se vira com o juiz, porque eu não vou dar. Não é na brincadeira, né? E a gente fala que o nosso casamento, nossa união é para a eternidade. São frases que nós temos aqui, entre eu e ela, né? Então, de fato, nós temos que construir isso. Nós temos que construir isso. Então, a esposa, homem, a sua mulher, é a principal mulher da sua vida. A mãe tem o seu lugar, as irmãs têm o seu lugar, as filhas têm o seu lugar, mas a esposa, a mulher, é a principal, porque é ela que está ali ao seu lado para tudo, certo? Deixa eu olhar o tempo é mais rápido do que eu, vou ter que correr. Mas essa é uma dica exemplar para os homens ser, de fato, um esposo. Agora, a atitude de homem exemplar, ensine pelo exemplo, né? Ensine pelo exemplo. O pai representa a atitude de amor divina, sendo um exemplo da paternidade de Deus. A figura paterna é uma referência espiritual fundamental para os filhos. A ausência do pai como sacerdote da família pode criar lacunas profundas. O exemplo diário possui um poder preponderante na formação do caráter. O pai é insubstituível, né? Graças a Deus eu tive um pai, eu tenho um pai, né? Fez 81 anos, abraço ao meu pai, então as minhas referências de pai é meu pai. E é muito complicado quando um filho, mulher ou homem, não tem a referência de pai, de um homem exemplar. E eu posso falar aqui em casa, né? Infelizmente a minha esposa não teve esse pai assim. E ela tem muitos traumas na vida por conta disso. Essa falta do pai exemplar. Olha que interessante é o exemplo para a nossa vida.
Temos algumas frases aqui importantes. A força do exemplo. Esse senhor aí que vocês estão vendo na foto, ele foi um teólogo, um filósofo. Ele falou assim, olha, exemplo não é a coisa mais importante para influenciar outra pessoa. É a única. Tem outro jeito. Não adianta eu falar algo e fazer algo completamente diferente do que eu falo. A hipocrisia, ela é facilmente detectada. E quem está em casa, quem está do nosso lado, quem está próximo a nós, identifica isso de forma muito fácil. Então, se você é pai e quer que o seu filho seja um bom cidadão, um bom cristão, uma boa pessoa, você tem que dar o exemplo, não tem outro jeito. Olha outra frase aqui interessante, para pensarmos. Aqui está Ayrton Killer, o nosso presidente da Igreja Mundial, né, que é brasileiro, né? Ele disse, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se você quer ser um homem de exemplo no trabalho, ser aquela pessoa que influencia, você tem que mostrar com a sua vida que você é um homem de verdade, e não apenas com palavras. Então, olha aqui como é importante a coerência. Frequência. Se você quer que seus filhos tenham o desejo de ir à igreja em todos os cultos, você primeiro deve priorizar e ir a todos os cultos. Se você é crente. Não adianta você mandar o seu filho para a igreja se você não vai. Transparência. Nossos filhos observam tudo. Eles sabem perfeitamente distinguir o que é hipocrisia e o que é verdadeira coerência na vida dos pais. Sabe, muita gente age da seguinte forma. Filho, você não pode mentir. Homens, né? Mas quando alguém liga que você não quer atender, aí manda o filho dizer que você não está em casa. Isso é falta de transparência, de coerência, e o filho aprende pelo exemplo. Então, pai, não faça isso. E a devoção. O compromisso espiritual do homem não se mostra apenas em público, mas na sua dedicação íntima e constante pela sua família. Então, para ser um homem de verdade, você não precisa estar divulgando o que você faz ou deixa de fazer. Sua família tem que ver isso. As pessoas que estão ao seu lado têm que ver isso. Pelo exemplo, pela vida em si, pela forma que você, de fato, mostra à sociedade. E olha só como a influência paterna, ela é poderosa. Ellen White, ela diz o seguinte: todos os membros da família se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. Então aí está as definições de um homem de verdade. Infelizmente hoje a sociedade tem levado o homem para uma direção completamente oposta a essa daí. Completamente oposta a essa daí. Eu vou ler de novo aqui os itens: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. Então, isso a gente tem que exercitar. O homem, ele é o cabeça do lar, e muitas vezes nós temos aí discursos que desconstroem os homens. E isso é diabólico. Isso é diabólico. Pode ter certeza disso. É muito fácil você, em um filme, em desenhos animados, você ver a masculinidade e o homem sendo desconstruído. Geralmente, o homem ele é representado por pessoas que são pessoas fracas ou pessoas assim que são muito desligadas ou meio desorientadas, sempre fazendo algo errado. Infelizmente, a sociedade tem construído uma figura masculina onde o homem tem que pedir desculpa por ser homem. Mas esse não é o homem da Bíblia.
Esse não é um homem de verdade. Então não tenha medo de ser homem. E o homem tem que ser um homem de oração. Ore todos os dias por sua mulher e por seus filhos, pelo seu lar, seja você casado ou solteiro. A intercessão diária é a maior proteção espiritual que um homem pode oferecer ao seu lar. João 5, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, dos seus filhos, sua família, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado. Essa era a prática constante de Jó. Então, colocar Deus na vida em primeiro lugar para que tudo dê certo. Então, homem de verdade, aqui um versículo para definir também, biblicamente, 1 Coríntios aí, 16, 13 a 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. É isso? Então, para finalizar aqui, só o resumão. Atitudes de um homem de verdade. Você quer ser um homem de verdade? Acredito que sim, né? Por isso estamos aqui. Então, vida espiritual, se preocupe primeiro com a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. Amor conjugal, ame sua esposa profundamente, entregando-se por ela como Cristo fez. Poder do exemplo. Ensine seus filhos, principalmente através do seu exemplo diário e prático. Intercessão, seja um homem de oração constante, intercedendo incessantemente pela sua família. Então, que você decida hoje ser um homem sacerdote do lar, exemplar e de verdade. Amém. Fazer a oração final, tá? Depois a gente entra. Uma oração? Então vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, ó Deus, não é fácil ser um homem de verdade dentro da sociedade que nós temos. Mas nos ajuda, Senhor, para que, através do Teu poder e do Teu Santo Espírito em nossa vida, possamos ser esse homem de verdade. Tendo em nosso lado também uma pessoa que esteja pronta para seguir no caminho do céu. Uma companheira, uma mulher dedicada ao Senhor também. Nesse momento eu entrego, ó Pai, todos os homens que estão aqui, todas as mulheres também, em Tuas mãos. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, mas o Senhor nos mostra a direção que nós devemos ter neste mundo como homens. Homens de valor, homens que representam o Teu amor. O Senhor Jesus foi homem aqui na terra. E Ele mostrou como ser um homem de verdade. Um homem firme na verdade, um homem que era gentil com todos, ajudava o próximo, mas um homem que não negociava os princípios. Que nós também sejamos assim. Pedimos mais uma vez um dia na Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.